Fala galera do YouTube, eu sou o Tunzê, seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de tudo, quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o joinha. É, Como estamos na data FIFA, né? Estamos aí seis jogos aqui do Campeonato Brasileiro, de outras ligas, de outros campeonatos ao redor do mundo. Nesse momento está tendo alguns amistosos, durante esse tempo da data FIFA. Eu não vi todos os jogos, eu vi alguns jogos dos amistosos. Mas, na minha opinião, um pouco aí sobre a Copa do Mundo, chegando a Copa do Mundo, faltando pouco tempo, no meio do ano vamos ter essa parada aí para a Copa do Mundo. E vamos falar um pouquinho aí sobre as seleções. Não vou falar de todas as seleções, as 48 seleções que vai disputar a Copa do Mundo. Não vou falar de toda a seleção não, dessa bem cara. Vou deixar para falar de algumas seleções principais, velho, as mais fortes. Quero dar um pouquinho da minha opinião, o que eu acho sobre a seleção brasileira, sobre a Espanha, sobre a seleção de Portugal, dar um pouquinho da minha opinião. Bom, vamos falar um pouquinho sobre algumas seleções, eu queria falar um pouquinho sobre o que eu vejo aqui, da minha opinião, sobre as seleções que são muito fortes, né? Que são a grande favorita. E eu já vou começando hoje, já vou botar o de cara. A Espanha e França, né? Ia falar Portugal, caso. Espanha Espanha e França são as grandes seleções, na minha opinião. São as duas fortes, são duas seleções muito fortes para ganhar essa Copa do Mundo. Dá para ter um debate de repente aí, de botar de repente Portugal dessa, também aí, não é? As grandes candidatas, na minha opinião, é Portugal, é Espanha, é França, a Argentina dá para botar, não é? Quem mais eu poderia botar? Inglaterra, de repente. Mas assim, eu acho que a Espanha e França dá para dizer que hoje são as duas seleções que chegam com muita força, na minha opinião. Do caso da Espanha, a Espanha é aquela seleção que, que é uma seleção muito boa e que joga um bom futebol. Que joga um bom futebol. A França eu já acho que não joga mais do que a Espanha. Eu acho que a Espanha joga até melhor, tem tido um desempenho melhor. E tanto que no ano passado teve um jogo que a Espanha ganhou de 5-4 da França. A Espanha hoje, na minha opinião, joga um futebol melhor do que a França. Mas a França, na minha opinião, acho que questão de opção de time, a melhor seleção para mim do mundo hoje é a França. Eu acho que a França é uma das grandes favoritas para ganhar a Copa do Mundo. Então é uma grande favorita. Se eu é para a seleção da França, eu não vou falar todos os jogadores da França, mas posso falar algum. Temos Dembélé, temos Mbappé, temos outros jogadores, esse aqui, vários jogadores, temos jogador do Bayern de Munique, tem aquele jogador do PSG, enfim, tem vários jogadores que são interessantes, da seleção da França. É, Tem vários jogadores interessantes da seleção da França. E a França, minha gente, você para prestar atenção, a França, se for a reserva da França, os jogadores que são reserva, os caras jogam de time grande aí da Europa. Joga de time grande, hein? Você tem uma noção, lá tem um jogador que jogou contra o Brasil, que começou do banco de reserva, o cara joga do PSG. Então, para você ver o nível da seleção da França. A França hoje, na minha opinião, é a grande favorita para ganhar essa Copa do Mundo e uma seleção que os jogadores já estão acostumados a jogar junto, tem um entrosamento, dá para dizer, é uma seleção preparada já e diferente do nosso Brasil. Aí, o Brasil, na minha opinião, eu não vejo o Brasil como essa seleção ruim, como muita gente fala. A questão é essa. Acho que a gente tem que ter um meio termo, não sair de que a seleção vai ser eliminada, não fora de grupo, que a seleção vai passar vergonha. Eu acho que não, a seleção pode competir, mas também não ficar aí querendo que é uma expectativa muito grande, porque temos um dos melhores treinadores, se não o melhor treinador do mundo, o melhor treinador da Copa do Mundo que vai estar, é o treinador da seleção brasileira, mas isso quer dizer que a gente vai ser campeão, perdão, que a gente vai ser campeão, que o Brasil vai ser campeão do mundo, vai ganhar a Copa do Mundo, que vamos conseguir o Hexa dessa Copa agora. Eu acho que a seleção brasileira tem um problema muito caro, na minha opinião, que é essa questão do entrosamento, essa questão coletiva, na minha opinião. A seleção brasileira que jogou contra a França, na minha opinião, defende um grande jogo. É a minha opinião. Eu acho que foi aquele meio um grande jogo. Eu já vi jogo que a França jogou com mais intensidade, mas mesmo assim, a França poderia ter ganhado de 3, 4 a 0. Se a França jogasse com mais intensidade, jogasse 100%, olha, vamos dar o melhor.
eu tenho quase certeza que isso aí é uma goleada. Poderia ser 3, 4, 5, 6, 6-0, 6-1. Poderia ser uma goleada, poderia ser um atropelo da França se jogasse assim, 100% contra o Brasil. Então o Brasil tem essa questão coletiva. E outra questão que eu gostaria de falar é a questão dos jogadores. Tem jogadores que jogam bem pelo seu time, como é o caso do Vinícius Júnior, um dos jogadores, é o principal exemplo disso, que é um cara que joga bem no Real Madrid. Hoje dá para dizer que vive um momento bom, já teve na temporada 2024, mais ou menos 2024, aqui é a temporada de 2024, dava para dizer que ele estava entre os melhores jogadores, a temporada 24, 25, estava entre os melhores jogadores do mundo, mas é um jogador que, na minha opinião, como chega da seleção, vestindo a camisa da seleção, é um jogador que não apresenta o grande futebol, da seleção ele veio muito abaixo, contra a França foi um jogo bem mais ou menos, daí, o Rafinha também é outro exemplo. O Rafinha também eu vou passar pano pro Rafinha aqui. O Rafinha vem apresentando, na minha opinião, não apresentou um grande futebol, na minha opinião. Tem um jogo ou outro que ele faz um gol, que ele faz gol, que ele decide, mas ele não tem decidido. Então a gente temos dois jogadores que dá pra dizer que hoje está entre os 20, 10 melhores atacantes, quem sabe, do mundo. Mas são jogadores hoje que, para você ter uma noção, perdão, você ter uma noção, são jogadores que, vestindo a camisa da seleção, apresentam futebol muito diferente. Então, o que dá para entender nisso, é? Um grande problema, na minha opinião, da seleção brasileira é o futebol coletivo, essa questão coletiva, essa questão de entrosamento. Esse é o problema da seleção brasileira. Não tem ponto falar, porque a seleção é ruim, porque essa é a pior seleção, é a pior seleção brasileira da história, porque a seleção é imitada. Eu acho um exagero, tá? Porque se você for do papel essa seleção brasileira, você tendo um Marquinho como zagueiro, você tendo Gabriel Guimarães, eu acho, que é um muito bom zagueiro. Você tendo um meio-campo, o Casimiro, com o Mundo Guimarães, ou então André Santos. Você tendo uma Rafinha, você tendo Vinícius Júnior, você tendo, sei lá, um um Cunha, acho que é Cunha, que soma. Você tendo esses caras, um Estevão, um Henrique, um Ayan, é uma seleção que é muito forte, só que na teoria tem sido bem diferente, né? Então, assim, eu acho que a grande questão da seleção brasileira é coletiva e eu vou ser realista com vocês. Eu acho que para 2030 o Brasil chega assim como um grande favorito, tendo um trabalho de algum Paz, perdão, mas eu acho que 2026, para esse ano, exatamente para esse ano, da Copa do Mundo, eu acho que o Brasil vai conseguir competir. Eu não acho que o Brasil vai passar vergonha, ou vai passar versão, acho que não. Acho que o Brasil vai fazer uma Copa decente, mas na minha opinião, acho que o Brasil é uma seleção hoje que vai chegar aí oitava, quarta de final, e é isso. Se chegar numa semifinal, meu amigo, tá bom, tá bom. Se chegar numa final, meu amigo, levanta a mão pro céu, agradecer a Deus e ficar feliz. Chegar numa final, se ganhar a Copa do Mundo, meu amigo, do jeito que tá essa seleção, aí ponto. Pra fazer festa, né? Mas sendo bem isso, eu acho muito difícil. É claro que é futebol, de repente, né? O treinador encaça esse time, faz esse time melhorar essa questão coletiva, toda essa questão. De repente o Brasil surpreende, conseguir surpreender aí da Copa, mas sendo realista, essa Copa do Mundo é uma seleção para agonizar, para ajeitar a casa e fazer uma Copa decente. Pelo menos chegar nas quartas de final, o Brasil tem chegado às quartas de final. E é isso, a gente já tem que estar ciente que vai ser muito difícil mais jogar a Copa do Mundo. Depois você tem que falar um pouco mais sobre uma seleção, mas tem outras seleções, né? A Argentina, eu também acho que a Argentina é uma forte candidata. Acho que uma forte candidata, a Argentina também vem muito forte, na minha opinião. Quer dizer, ela vem muito forte por ser campeão, né? Vem muito forte principalmente por ser campeão e tem jogador interessante, a Argentina também é uma seleção forte. Você tem também Portugal, eu acho que, momento, voltando aqui, você também tem a seleção de Portugal, seleção de Portugal, que também, na minha opinião, hoje é uma das melhores seleções do mundo, principalmente o meio-campo, aí com o Vitinha, com o atual Mundo Neve, uma coisa assim. Enfim, você tem aí até acho que dá pra dizer que tá um entre o melhor, você tem o Nuno, que é ateal na seleção de Portugal, muito bom, dá pra dizer que é um dos melhores ateal do mundo, o Vitinha, hoje, por exemplo, volante.
dá pra dizer que é um dos melhores volantes do mundo. E tem Cristiano Ronaldo, que depois precisa falhar. Você já sabe, a gente sabe da qualidade dele. Com 40 anos, o cara decidindo o jogo, pra você ter uma noção. Então, assim, a seleção de Portugal, acho que é uma seleção que deveria ser mais falhada. A gente vê muita gente falando da Espanha, da Argentina, até do Brasil, muita gente fala, por exemplo, da França. Eu acho que a Espanha tem muito essa coisa, o povo Espanha também é forte, isso e aquilo. Mas eu não vejo tanto Zio a seleção de Portugal. Eu acho que é uma seleção que deveria ser mais falhada e dá para dizer que é uma seleção subestimada, dá para dizer. A seleção de Portugal, na minha opinião, tem uma forte candidata, talvez não seja a grande favorita, eu acho que não é a grande favorita, até porque eu acho que a seleção da França hoje dá para dizer que tem jogadores mais interessantes, mas a seleção de Portugal, você olha, tem um time decente, um time competitivo, dá para dizer que uma das melhores reações na história de Portugal, essa reação agora de Portugal. Tem gente que fala que se não ganhar agora, ela não vai ganhar nunca. Depois aí ganha depois também, né? Outros grandes jogadores ainda. Deve surgir, né? Mas assim, Portugal tem hoje uma seleção muito boa e dá pra dizer que depois de muito tempo Portugal vai chegar com muita força, né? No 2018 dá pra dizer que também chegou com força, né? Como o Brasil. Mas em 2026 Portugal chega com muita força. Você olha, por exemplo, tem zagueiro bons, tem lateral bom, tem goleiro bom, tem atacante bom. Você tem um jogador lá de Portugal que também é muito apto, Rafael Leão, acho que é Rafael Leão, um atacante, muito apto, jogador habilidoso, então a seleção ponta, Zé um Neve, enfim, não vou lembrar todos os nomes, né? Mas tem vários jogadores interessantes, né? Tem muitos jogadores bons, interessantes, a seleção de Portugal. Eu acho que é uma grande favorita, uma grande candidata, tá? Eu votei em Portugal, na minha opinião, tá entre as cinco mais seleções aí mais fortes hoje do mundo, na minha opinião. Eu acho que a seleção de Portugal deveria ser mais falhada e eu vejo dessa altura do campeonato Portugal não sendo tão falhada como deveria. A gente fala muita vez de Espanha, a gente fala muita vez do Brasil, da Argentina, da França, da Espanha e a gente vê tanto falando de Portugal. Então acho que as seleções são muito fortes, né? Inglaterra também de repente pode fazer uma Copa decente, uma Copa bem interessante. Eu acho que essas seleções são muito fortes. Se você me perguntar, São Tomé tem alguma seleção do continente aí da Argentina e do Brasil que de repente poderia ganhar a Copa do Mundo, que poderia chegar com força, de repente um Uruguai, um Paraguai, eu acho muito difícil, eu acho que são seleção, daí é para botar em segundo, terceira partida do futebol mundial. Eu acho que o Uruguai, Paraguai, eu acho que consegue passar da fase de grupo, é a Corona, né? Também, eu acho que consegue chegar no oitavo, umas quartas de final, como o Brasil. Cara, que o Brasil tem uma seleção aí que tá entre as melhores, velho. Tem uma seleção muito melhor, na minha opinião, melhor, apesar de essas seleções aqui do continente sul-americano conseguiu, tá aí para a pau, conseguir uma se bater com a outra, conseguir fazer um jogo competitivo uma com a outra, mas eu acho muito difícil, por exemplo, um Uruguai de repente chegar numa final de Copa do Mundo, ser campeão, muito difícil. Então, assim, eu acho que as grandes favoritas, se a gente for para pensar, tá lá do outro continente, da Europa, são as grandes seleções, são as seleções favoritas, estão lá. Se você pegar aí cinco seleções que são candidatas a ganhar a Copa do Mundo, que são as grandes favoritas, você já vai falar de Espanha, você vai falar de Espanha, de Portugal, vai falar sei lá, da França, da Inglaterra. Então, assim, você já bota aí o quê? Umas quatro, Desses assim que você vai falar de cinco, você vai botar o quê? Umas quatro, ou de lá. Então, as seleções da seleção europeia, né? São muito fortes. Seleções sul-americanas, as seleções daqui sul-americana já são também são seleções boas, mas tem essa força toda. Então, assim, eu acho que essas seleções são muito fortes, não é? São seleções muito fortes, mano, que o treinador da França, essa vai ser a última Copa do Mundo, vai ser a última Copa do Mundo, então de repente pode ter todo esse apoio. Ele também ganhou a Copa do Mundo em 2018, acho que ele tá desde 2012, se não me engano. Então, assim, de repente pode ter toda essa questão dos jogadores, essa questão emocional, Ah, vamos tentar de repente ganhar a Copa do Mundo por causa dele, Vamos ter uma Copa do Mundo. Portugal pode ter isso também com o Cristiano, Ou é a última Copa do Mundo de Cristiano, Última Copa do Mundo de Cristiano. Vamos tentar ganhar essa Copa do Mundo. Então pode ser que aconteça essas questões.
Eu acho que Portugal não tá. Eu tenho para mim que Portugal vai ser campeão dessa Copa do Mundo. É uma opinião minha. Eu acho que Portugal vai ganhar. Eu acho que dizer que Portugal ganha esse ano. É uma opinião minha. Eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Eu acho que de repente uma França, uma Espanha, Espanha, perdão, aqui em Espanha. Então de repente pode surpreender. O Brasil, de repente, aconteça aí uma reviravolta, o Brasil ganha a Copa do Mundo. Sobre Neymar, vou falar um pouquinho sobre Neymar, um assunto que dá para dizer que é polêmico. Gente, eu acho que a gente tem que ter um meio termo. Eu vou semear isso aqui com vocês. O Neymar é um jogador que tiver sempre, o Neymar se tiver 100% fisicamente, na minha opinião, ele tem que ser convocado se tiver 100%. Eu acho que a gente pode criar certo tipo de ativa, a gente pode ser muito radical, é? Ah, o Neymar é o chocar, Neymar é o jogador do mundo para ir para a Copa. A gente tem que ter um equilíbrio. A gente tem que gostar, Neymar, o que é que Neymar fez na seleção? O que é que Neymar vai ajudar? Eu acho que é um exagero. A gente pode menosprezar um jogador como Neymar. Neymar é um jogador que foi muito importante para a seleção e pode ser muito importante ainda para a seleção, na minha opinião. Mas também a gente pode ficar o tempo todo, tem que levar o Neymar, tem que convocar o Neymar, como se o Neymar fosse resolver todos os problemas. Eu já falo algo aqui para vocês. O grande problema da seleção é coletivo. Esse é o grande problema, a questão coletiva da seleção brasileira. Não é? Eu acho que mais se o Neymar tivesse jogado o jogo contra a França, eu acho que o Brasil não ganharia. O Neymar, se Neymar, eu também acho que se Neymar for, se Neymar não for, eu acho que o Brasil também não vai ganhar a Copa do Mundo, dependendo de Neymar ou não. Ah, mas de repente Neymar poderia aumentar a chance. A grande questão é, gente, se você for ver Neymar jogando, Neymar não tem apresentado um grande futebol. A gente tem que deixar isso bem claro. Eu respeito que você que é fã do Neymar, eu acho o Neymar também um grande jogador. Eu acho que se Neymar tivesse jogando, que jogou no Barcelona, no PSG, eu acho que aí não tem nem discussão, não é? Não tem nem discussão sobre isso, não é? Não tem nenhum tipo de discussão, mas hoje o Neymar tem essa discussão, esse convoca ou não, mas eu acho que a gente precisa estar o tempo todo é, se debatendo sobre essas questões. O problema sou eu um jogador, porque Neymar vai, o problema de repente sou o Vinícius Júnior, o Rafinha, se é o Paquetá, é o Endrick, é o Estevão, é o Neymar. Gente, a gente tem que apontar o problema da seleção, que muitos jogadores não jogam da seleção, que joga do clube, do time onde joga, no caso do Vini Júnior, e também o problema é coletivo. A gente tem que ver que tem um planejamento mal feito da CBF, vários treinadores passaram pela seleção até agora, ter essa Copa do Mundo para 2026, e esse é o grande problema. A gente vai para uma Copa do Mundo digamos assim, para competir, mas a gente pode criar muita expectativa, é como o treinador Ancelotti chegou da seleção brasileira, muita gente falando do Hexa, o Hexa, vamos buscar o Hexa, a gente pode também querer botar essa obrigação no treinador, cara, porque ele tá ganhando bem e ele tem que ir lá para ganhar. O Brasil é uma seleção, uma das maiores seleções do mundo, uma seleção aí é, com mais título, mundial, mas a gente pode também botar essa obrigação, essa expectativa grande, como algumas pessoas daí pensam, tem botado, uma expectativa muito grande, a gente tem que ser isso com o povo brasileiro, com o torcedor brasileiro, de que é muito difícil. Eu não sou nenhum analista, não sou nenhum cara que é analista de futebol, não fiz nenhum curso de analista, de treinador, de dirigente, mas por eu entender um mínimo de futebol, é muito caro que o problema da seleção é coletivo, é muito claro que tem um problema também de jogadores não jogar, o que joga do time da seleção. Então, assim, vai ser uma Copa do Mundo para a gente chegar numa oitava, numa quarta de final, e é isso, tá? Então, acho muito difícil o Brasil ganhar essa Copa do Mundo. E sobre o Neymar, é isso que eu falei. Eu acho que se o Neymar estiver bem para a Copa do Mundo, ok. Mas eu não acho que é motivo de fazer estampa, de fazer manifestação para o Neymar ser convocado. Eu acho que a gente tem que ter uma equipe, a gente pode ser radical, de um dos lados, né? Não é que a gente ficar em cima do muro aqui, que eu falei que o Neymar é um grande jogador, mas que ele tá 100%. Não tô aqui tentando agradar ninguém, nenhum dos dois lados, nem quem fala que o Neymar cai, nem quem fala que o Neymar
tem que ser convocado, que vai jogar a qualquer momento. Pode ser que Neymar vá para a seleção, mente, jogue muito, o Brasil ganha a Copa do Mundo, é. Amion Dig, é, jogador da Corona, perdão. Amion Dig não apresenta grande futebol há um bom tempo, há anos. Pega uns times, ele não jogou tanto do São Paulo, não jogou tanto do Real Madrid, mas é um jogador que da seleção da Corona joga muito Corona. O Ami Jodigo, joga bastante. Então, depende, pode ser o cara do Neymar, o Neymar depende, pode chegar da seleção e arrebentar, Eu acho que o Neymar, sim, eu acho que depende para 20, 30 minutos o Neymar jogar, eu acho que pode ser que ajude, pode ser que ajude. Mas eu acho que, até por causa dessa questão do Vinícius Júnior e do Rafinha não tá jogando um futebol 100% da seleção, não tá desesperando, apresentando o futebol que tem que apresentar, a gente pode ter essa discussão, se o Neymar tem que ser convocado, isso e aquilo. Então essa foi a minha opinião, o vídeo já ficou um pouquinho longo. É, Se Deus quiser, se Deus permitir, assim seja, eu quero ainda gravar mais vídeos sobre a Copa do Mundo é do meio do ano, então acho que eu ainda vou gravar muitos vídeos aí sobre seleção. Tô gravando aqui do jeito que eu posso, do jeito que eu posso, tá? Não trouxe aqui tantas informações, Peço até perdão vocês poderem gravar um vídeo aqui mais detalhado, cada jogador da seleção. Peço perdão aqui para vocês até por isso, mas foi um vídeo mais dando uma opinião, é o que eu acho das seleções. Então acho que de repente posso gravar um vídeo aí, outros vídeos da seleção. Então, gente, esse foi o vídeo. É, Esse foi o vídeo. Vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, que eles sonham. Eu vou ficando por aqui, vai, fui.